Bom dia, agronegócio. Hoje é quinta-feira, 18 de julho de 2024, são 8 horas 8 minutos. Pelo horário oficial de Brasília, sejam todos bem-vindos. Essa é a nossa abertura de mercado, que acontece aqui pelo noticiasagricolas.com.br, o nosso portal, também pelo nosso canal no YouTube, o Notícias Agrícolas Oficial. Acontece ainda na rádio Agro Hoje e também na TV Climatempo, então sejam todos bem-vindos. Juntos vamos aqui trazendo notícias, preços e entrevistas, trazendo as últimas informações para que você possa ser o produtor rural mais bem informado do Brasil. Na edição desta quinta-feira nós vamos falar sobre a confirmação de um foco da doença de Newcastle em um aviário no Rio Grande do Sul. Vamos falar também sobre o reajuste no preço dos fretes aqui no Brasil, no tabelamento dos preços. Vamos falar ainda sobre as condições ali dos produtores gaúchos e de algumas novas medidas, né? Um acordo que foi anunciado pelo senador Irineu Orti do Rio Grande do Sul para trazer amparo a estes produtores, já que a ajuda está demorando a chegar, segundo relatos que inclusive nós temos trazido aqui no Bom Dia Agronegócio. E no nosso quadro de entrevistas estará conosco o Matheus Pereira, diretor da Pátria Agronegócios, na nossa Quinta com a Pátria, aqui no Bom Dia Agro, para te trazer mais informações. E claro, vamos falar também e passar rapidamente por uma atualização sobre a condução das questões indígenas, porque com uma ameaça à lei do marco temporal, as invasões têm se intensificado no Brasil. Já já a gente fala um pouquinho mais sobre isso também. Agora são 8 horas e 10 minutos pelo horário oficial de Brasília. Está começando o Bom Dia Agronegócio, onde você sabe antes e primeiro as informações que vão direcionar o seu dia e os seus negócios. Vamos checar os preços. Os mercados internacionais já estão em funcionamento, com os grãos caindo na Bolsa de Chicago, à exceção do trigo. A soja tem 0,03% de queda, tem 10 dólares e 95 centos por bushel. O milho, 4 dólares e 9, caindo 0,3%. Já o trigo tem alta, caía, passou a subir, alta de 0,4%, vale agora 5 dólares e 40 centos por bushel, negociado na Bolsa de Chicago. E por lá ainda checamos os derivados de soja. Os futuros de farelo e óleo hoje caem. Perdão, de farelo caem, de milho de óleo sobem. Farelo de soja caindo 0,9% hoje para 309 dólares e 20 centos por tonelada curta. Já no óleo de soja, 0,6% de ganho, 44 centos mais 24 por libra-peso. Quando checamos agora a Bolsa de Nova York, percebemos que o café volta a ter certo fôlego, né? Tem uma leve recuperação depois de intensas movimentações e de bastante volatilidade nos últimos dias. Essa semana tem sido uma semana intensa de novo para o café. O café tem 2 dólares e 43 mais 93 centos por libra-peso na Bolsa de Nova York no contrato mais negociado. O açúcar das sequências baixas, 0,9% de queda, são 19 centos mais 19 por libra-peso. Olhando para o algodão, baixa realização de lucros depois das boas altas dos últimos dias, são 71 centos mais 82 por libra-peso, 0,4% de baixa. Para o petróleo, queda no WTI, leve baixa também no Brent, e com ele nós começamos a checar os demais grupos de commodities. Petróleo WTI, 0,1% de queda, 81 dólares e 33 centavos por barril. Mesma baixa para o Brent, que vale 84 dólares e 97 centavos. Gás natural, 0,05% de baixa. Ouro subindo hoje, tem 0,3% de ganho. Na prata, alta também, 0,9% de avanço. Já o cobre cai e cai forte, 1,5% de queda na manhã desta quinta-feira. Dólar Index, 0,09% de alta para 103.532 pontos. Concluindo a nossa rodada de preços, a gente vai checar fechamento dos negócios em Dalian, mercado futuro na China, farelo em queda, óleo e milho subindo. Óleo de soja fechando com boa alta, milho também em campo positivo, mas com um ganho um pouquinho mais contido.
para concluir a rodada de preços, a perspectiva de Eduardo Vanin sobre o mercado financeiro. O S&P 500 renovou mais um recorde histórico ontem, bolsas na Europa em alta, bolsas na China em alta, petróleo subindo e a preocupação agora é com a demanda chinesa, se continua ou não. Seus estoques estão grandes e o consumo está fraco. Ouro subindo, nas bolsas chinesas temos um dia de alta para os óleos vegetais. Atenção, portanto, e a você que está, inclusive, nos acompanhando aqui pelo Bom Dia Agronegócio, vá mandando a sua participação, nos diga de onde você fala, né? Quais são as informações que você precisa saber mais. Carla, fala um pouco mais sobre o mercado de suíno, sobre o mercado de arroz, enfim, né? Sobre Brasília, vá trazendo aí essas demandas de comunicação que a gente vai respondendo e construindo juntos o Bom Dia Agronegócio. E por que não? Diga para nós também de onde você nos acompanha, de onde você fala, que é importante para que a gente saiba, né, até onde chegam as informações do Bom Dia Agronegócio. E agora são 8 horas e 14 minutos pelo horário oficial de Brasília, hora da gente checar as manchetes desta quinta-feira entre as nossas notícias da manhã. Bom, primeira notícia, a gente vai então atualizar essas informações sobre a confirmação de um caso da doença de Newcastle em um estabelecimento de avicultura comercial de corte localizado no município de Antagorda, no estado do Rio Grande do Sul. O Ministério da Agricultura trouxe a confirmação deste foco em uma nota oficial e informou que o diagnóstico positivo foi informado às 16 horas desta quarta-feira pelo Laboratório Federal de Defesa Agropecuária de São Paulo, reconhecido pela Organização Mundial de Saúde como laboratório de referência internacional para o diagnóstico de DNC, que é a doença de Newcastle. A investigação epidemiológica do caso foi conduzida pela Secretaria de Agricultura, Pecuária e Irrigação do Rio Grande do Sul, que encaminhou as amostras para análise laboratorial. O mapa esclarece que o estabelecimento avícola foi imediatamente interditado, incluindo suspensão de movimentação das aves, a partir do primeiro atendimento pela Secretaria Gaúcha. Neste momento, a Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura e Pecuária, o MAPA, em conjunto com a Secretaria do Estado do Rio Grande do Sul, irá aplicar os procedimentos de erradicação do foco estabelecido no plano de contingência de influenza aviária e doença de Newcastle, com a eliminação e destruição de todas as aves e limpeza e desinfecção do local. Também será realizada uma investigação complementar em um raio de 10 quilômetros ao redor dessa área de ocorrência do foco confirmado, além de outras medidas que forem necessárias, conforme a avaliação epidemiológica for apontando. O mapa ressalta que o consumo de produtos avícolas inspecionados pelo Serviço Veterinário Oficial permanece seguro e sem contradições. A doença de Newcastle ela é uma enfermidade viral, né, que é contraída ali pelas aves. Ela afeta aves domésticas e silvestres, causando sinais respiratórios frequentemente seguidos por manifestações nervosas, diarreia e edema da cabeça nestes animais. De notificação obrigatória a onça, que é a Organização Mundial da Saúde Animal, ela é causada pela infecção por vírus pertencente ao grupo Paramyxovírus aviário sorotipo 1, virulento em aves de produção comercial. Os últimos casos confirmados no Brasil ocorreram faz tempo, em 2006, e em aves de subsistência nos estados do Amazonas, Mato Grosso e Rio Grande do Sul. Claro que agora toda essa investigação continua, enfim, e tudo isso precisa continuar a ser apurado, né? Mas todo o protocolo já foi, então, está sendo implementado, é um protocolo bastante rígido, né? E agora veremos como é que essa situação se desdobra e, claro, como é que vai ficar ali a comercialização e quando volta a funcionar este estabelecimento no estado do Rio Grande do Sul, no município de Antagorda. São 8 horas e 18 minutos pelo horário oficial de Brasília. Na sequência,
ainda na pecuária, mas agora olhando para boi gordo, a gente fala sobre os preços que voltaram à casa dos R$ 230 por arroba, segundo nos informou o CPEA nesta quinta-feira, mas já adiantado pelo Notícias Agrícolas ontem na entrevista de Alexander Horta, que ouviu, né, analistas de mercado, como sempre, e todos os dias temos aqui nosso boletim ao vivo sobre o mercado do boi gordo, e a manchete do Alexander Horta foi justamente essa, que os preços estavam voltando ali a atuar nesse intervalo de 225 a R$ 230 por arroba, apesar de um leve aumento das escalas em São Paulo e do cenário geral continuar positivo. O entrevistado foi o Iberville Neto, que é médico veterinário e diretor da HN Agro, trazendo mais detalhes então desse mercado. E segundo as projeções da HN Agro, a arroba do boi gordo mostra que os preços podem ser atingidos em fevereiro, o pico dos preços, melhor dizendo, possa ser atingido em fevereiro de 2027 com um alcance de R$ 380 por arroba, né? Diante desta movimentação do cenário de oferta e demanda, da oferta de animais do Brasil, né, das determinações aqui que os pecuaristas têm feito, né, nas suas estratégias e decisões. Então, as projeções da HN Agro apontam para esse pico dos preços em 2027 de R$ 380. Agora, na perspectiva do CPEA, o que motivou os preços a voltarem a esse patamar, né? Vamos checar e juntos vamos entender um pouco mais. O indicador do boi gordo, CPEA B3, apresenta uma recuperação na parcial de julho, voltando, portanto, a esse patamar dos R$ 230 por arroba. Segundo os pesquisadores do CPEA, a baixa oferta de animais a pasto é o principal motivo dos reajustes positivos. Para a carne, o movimento também é de reação nos preços. E isso, claro, vai ajudar, né, os preços da arroba a também encontrarem espaço para recuperação, para voltar a subir. Para carne, conforme os pesquisadores do CPEA, além da diminuição no volume de animais prontos para abate, houve certo aumento do consumo doméstico. No acumulado do primeiro semestre deste ano, porém, as cotações do boi e das demais categorias de animais caíram, refletindo a disponibilidade recorde de carne bovina. Cálculos do CPEA, baseados em estimativas próprias da produção, em dados do IBGE e do SESEX, da SESEX, que é a Secretaria de Comércio Exterior, revelam que o volume de carne disponível no mercado brasileiro de janeiro a junho superou 14,4%, o mesmo período do ano passado, em relação ao mesmo período do ano passado, atingindo a marca histórica de 3,6 milhões de toneladas, ou seja, a oferta de carne no primeiro semestre, ela foi recorde, né? Motivou então uma certa pressão sobre os preços, incentivou o consumo doméstico e ajudou, portanto, a puxar os preços da arroba nesta parcial de julho, voltando aos R$ 230. Vamos ver como é que as cotações concluíram os seus negócios na sessão de ontem, né? Nos negócios desta quarta-feira, vamos juntos aqui dar uma checadinha nas cotações do boi gordo, algo que vocês sempre me pedem bastante aqui no Bom Dia Agro, né? Carla, fala mais sobre o mercado pecuário. Por que eu não trago tantas informações? Porque enquanto a gente tá aqui conversando, o mercado do boi gordo começa muito cedinho, né? E ele se encerra também bastante cedo. Meio-dia ali o mercado já tem um panorama quase que concluído. Por isso que as nossas entrevistas ao vivo são sempre às 11h30 aqui no Notícias Agrícolas. Alexander Horta assume a bancada para te dar essas informações em primeira mão. Então todos os dias tem esse boletim, por isso que às vezes eu não trago tantos detalhes, porque o mercado está em andamento ainda, né? Então, mandem aqui sempre os seus posicionamentos e o que vocês precisam saber, que todas as pautas que eu não consigo atender aqui no Bom Dia Agro, eu vou também levando para os nossos jornalistas para que a gente possa dar mais tempo ainda para elas e elas possam ser desenvolvidas para atender a demanda de vocês. Mas o boi gordo é algo que vocês sempre me pedem por aqui, então, atendendo a pedidos, hoje a gente está trazendo um pouquinho mais de informação. Vamos ver como ficaram as cotações ontem? O indicador Esalq B3 fechou com R$ 231,20, ontem apresentando uma variação positiva de 0,4%.
Quando a gente olha para a B3, os preços também ontem terminaram em campo positivo na maior parte das cotações, dos vencimentos negociados, mas fechou o dia mesmo em campo misto. Quando a gente olha para os vencimentos mais alongados, eles têm uma diferença positiva em relação aos mais curtos. Se a gente olha para o agosto, ali vamos trazer o agosto como nosso spot, já que o julho sai da tela já nos próximos dias, R$ 233,75 por arroba foi o fechamento de ontem. Quando a gente vai lá para outubro, que é uma referência importante para o mercado pecuário, são R$ 241 por arroba. Se a gente vai mais distante ainda, janeiro de 25, nós estamos falando de R$ 248,50 por arroba. Também um movimento de recuperação que vai se intensificando ao passo em que a gente olha para esses vencimentos mais alongados num outro cenário, naturalmente de oferta e demanda. E para concluir as informações do mercado do boi gordo, eu quero também trazer uma informação importante que foi dividida conosco nesta semana, sobre o mercado de bezerros, o mercado de reposição. É algo também que foi bastante, foi bastante solicitado pela nossa audiência, e o Alexander Horta entrevistou o Thiago Bernardino de Carvalho, que é, inclusive, pesquisador do CPEA, e ele apontou o seguinte, recente valorização do boi gordo melhora a relação de troca com bezerros, mas é hora de investir na reposição do rebanho? O Thiago trouxe as respostas para essa pergunta. Eu sugiro que você revisite esta entrevista, muito simples. Lá no nosso menu, no Notícias Agrícolas, tem vídeos. Vai abrir todas as nossas editorias, clica em boi, vai encontrar ali o nome do Thiago, vai revisitar essa entrevista que é muito importante. Ele explicou que ele detalhou a relação entre boi magro e bezerro, né? Essa estratégia para o atual momento dos preços, no que você pode investir agora com mais assertividade e segurança. Vale a pena revisitar essa entrevista muito rica do Thiago Bernardino de Carvalho, que é pesquisador do CPEA. 8h25 pelo horário oficial de Brasília. Agora a gente volta a falar um pouquinho sobre as condições do produtor gaúcho, né, do produtor do Rio Grande do Sul, que continua esperando com mais clareza, né, as medidas que servirão de amparo para o que estão vivendo depois das enchentes históricas, né? Ontem, como disse o novo secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, foi uma tragédia bíblica o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Aliás, outra entrevista importante para você revisitar. O secretário de Política Agrícola recém-possado do Ministério da Agricultura, o senhor Guilherme Campos Júnior, deu uma entrevista exclusiva ao Notícias Agrícolas ontem, falando ali de como ele encontrou a pasta da Secretaria a Secretaria de Política Agrícola da pasta, né, do Ministério da Agricultura, lembrando que esta é a secretaria mais importante deste ministério, né? Então ele chega com uma missão grande, árdua, né? Falou muito sobre a sua relação ali com o ministro Carlos Fávaro, como ele inclusive está trabalhando e entendendo a implementação do Plano Safra, falou de crédito, falou de juros, falou de seguro e trouxe alguns sinais de alerta ali que o preocupam. Vale a pena também olhar para isso. E claro que essa história do Rio Grande do Sul, em como o governo vai efetivamente ajudar o produtor do estado, está na pauta. E o senador Ireneu Hort, do PP do Rio Grande do Sul, ontem trouxe mais informações sobre um acordo que foi selado para publicação de uma medida provisória pelo governo federal para conceder descontos em parcelas de financiamentos, remissão de dívidas e prorrogação de débitos rurais de produtores que foram afetados pelas enchentes em maio no estado do Rio Grande do Sul. A negociação foi feita nesta quarta-feira, dia 17 de julho. As regras são um pouco diferentes de um acordo com categorias dos produtores. A medida provisória deverá ser publicada até o final deste mês de julho. O parlamentar disse ainda que essa medida deverá prever a remissão de dívidas para pequenos produtores enquadrados no PRONAF e desconto de no mínimo 30% do custeio para as demais categorias, como médios e grandes produtores. A medida contemplaria um teto para o valor do rebate, que ainda não foi definido. No entanto, a imprensa foi ouvir
os técnicos do governo e eles afirmaram, né, que não há, né, eles negaram que haja entre estas medidas uma remissão de dívidas e garantem que o tema ainda está em discussão. Em uma recente entrevista, inclusive, que deu o ministro da Agricultura, o senhor Carlos Fávaro, ele falou sobre isso, né, falou que, de fato, ele inclusive usou essa expressão, não tem como, com uma varinha de condão, o governo atender a todos os produtores tão rapidamente, os produtores gaúchos. Ele falou, eu gostaria de atender a todos individualmente, entender as suas demandas e necessidades nesse momento, mas assim não é possível, né? Nós não temos condições de fazer esse atendimento mais rápido do que está acontecendo. Bom, o acordo foi feito, este acordo em questão foi feito para evitar a votação de um projeto de lei pelo Senado Federal que anistiava as dívidas dos produtores rurais do Estado. A expectativa, no entanto, é de que esta proposta poderia sofrer vetos, abre aspas, para o senador Ireneu Hort. De um lado, tínhamos um projeto de lei que poderia sofrer um veto. Do outro, a garantia de uma medida provisória com vigência imediata. Dessa forma, o saldo é positivo e temos que considerar que ainda margem para renegociar alguns termos durante a discussão da medida provisória no Congresso Nacional. Não ficar esperando o dia 15 de agosto, quando a prorrogação cai por terra. No caso da prorrogação das parcelas, o acordo prevê que, para os casos de financiamentos de investimentos, os valores do saldo devedor sejam remanejados para o fim do contrato. Para operações de custeio, ainda há certo impasse. O governo defende 4 anos de prazo para pagamento do débito e os senadores pediram 15 anos com 3 de carência, em linha com propostas apresentadas pelo setor produtivo. Hort diz que o texto da nova medida provisória deverá incluir renegociações de safras passadas com vencimentos em 2024, com a possibilidade de adiamento por mais um ano após o encerramento do contrato. Lembrando que nesta quinta-feira, 18 de julho, acontece uma nova manifestação do movimento SOS Agro no Parque de Exposições da AFUBRA, no Rio Grande do Sul, para tratar desse assunto. Inclusive, o presidente da Farsul, o senhor Gedeão, como é que é o sobrenome dele agora que eu não vou me lembrar, mas enfim, o senhor Gedeão, né, grande líder inclusive do agronegócio gaúcho, ele traz essa mensagem, falou da importância dos produtores estarem ali para trazer o senhor Gedeão Silveira Pereira, né, ele traz essa mensagem da importância dos produtores estarem unidos e continuarem a pleitear essas medidas de amparo para que possam se reconstruir. Esse prazo mais alongado pedido pelo senador Ireneu Hort, ele reflete a situação efetiva do campo, né? Então, há muitos produtores que perderam, inclusive, os seus solos. E para haver uma recuperação dos solos, os especialistas já apontaram, em alguns locais vai demorar pelo menos 10 anos. Por isso, essa carência maior para pagar as dívidas, porque como é que vão plantar sem os solos, né? Então, não tem como é que vão se reconstruir? Então, é por isso esse prazo um pouco mais alongado que é pedido, portanto. Bom, na sequência, vamos falar agora sobre custos de produção e custos logísticos, porque o valor mínimo do frete rodoviário foi atualizado na tabela de fretes e, segundo a ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, foi anunciado esse reajuste e eles variam, né, esses reajustes variam entre 1,3% e 1,6%, o que vai variar dependendo da operação do escoamento de cada mercadoria. Segundo essas informações da ANTT, para o transporte rodoviário de carga à lotação, o reajuste foi de 1,6%. Quando se olha para a contratação apenas do veículo automotor de cargas, 1,58%. Já para o transporte rodoviário de carga à lotação de alto desempenho, o ajuste foi de 1,46%. E aí, dependendo desses veículos e da forma como essa mercadoria vai ser escoada, esses ajustes, então, estão variando entre 1,3% e 1,6%. Né? Essa de 1,3% é apenas do veículo automotor de cargas de alto desempenho. Ainda sobre os fretes, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT,
trouxe um comunicado afirmando que o reajuste nos pisos do frete considerou o IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, acumulado no período de dezembro de 2023 a maio de 2024, com um percentual de 2,8%. Também foi considerado naturalmente o valor do diesel S10 na casa de R$ 5,94 por litro, com base nos preços divulgados pela Agência Nacional de Petróleo e Gás, ANP, para o intervalo de 23 de junho a 29 de junho de 2024. Pela legislação, a agência tem que reajustar a tabela do frete a cada 6 meses ou quando a variação do diesel for igual ou superior a 5%, quando é acionado o mecanismo de gatilho. Então, ajustes para os fretes estão postos, já começa a valer a tabela e isso vale, então, para você que está aí planejando o escoamento daquilo que você ainda tem para escoar. Soja, milho safrinha, café, trigo já. Então, é olhar e colocar isso nos teus custos, porque os fretes vão subir um pouquinho, entre 1,3% e 1,6%. Bom, e para concluir a nossa rodada de preços desta quinta-feira e já trazer o gancho para o nosso entrevistado, né, Matheus Pereira, diretor da Pátria Agronegócios, a gente vai trazer aqui essa movimentação dos preços da soja, agora 8 horas e 33 minutos pelo horário oficial de Brasília, e nessa movimentação o que é possível perceber é que os preços voltam a recuar nesta quinta-feira, mas ali ainda testando, né, essas oscilações um pouco mais contidas, porque teve um início de semana muito turbulento, muito intenso, quando ainda refletia também o atentado ao candidato à presidência americana, Donald Trump, quando teve ali aquela baixa muito agressiva de mais de 2%, com a possibilidade de novas rodadas de guerra comercial entre Estados Unidos e China, caso Trump volte à presidência. Hoje o mercado volta a testar ali alguns patamares mais baixos, então nós temos os preços ainda, inclusive nos contratos mais próximos, operando abaixo dos 11 dólares por bushel, agosto 10 dólares e 96, 1,3% de queda, o setembro 10 dólares e 32, com 5,5 pontos de baixa, o novembro, que é referência para a safra dos americanos e referência para fazermos negócios com a nossa nova safra, 10 dólares e 35, 5,5 pontos de baixa, e o janeiro, 10 dólares e 50 centes por bushel, caindo 5 pontos mais 75 nesta quinta-feira. O que motiva essa baixa? Além dessa possibilidade que ainda está no radar dos investidores, né, dos traders, dos fundos, enfim, essa movimentação, portanto, de possibilidade de Donald Trump assumir a Casa Branca, e caso isso aconteça, inclusive ontem, o seu escolhido para ser vice-presidente, o senador J.D. Vance, que é um jovem político, né, não tem 40 anos, como fuzileiro foi inclusive combatente no Iraque, salvo engano, ou no Afeganistão, mas acho que foi no Iraque. Ele trouxe ali um discurso bastante inflamado e disse aceitar, portanto, o convite de Donald Trump para ser seu vice-presidente. Já trouxe algumas declarações sobre a China e isso vai trazer bastante turbulência para o mercado. Até novembro, quando o pleito acontece, essa movimentação toda vai ter um espaço bastante grande no radar dos traders. Do lado dos fundamentos, os focos estão todos voltados ainda para a condição do desenvolvimento da safra americana, que é muito bom. As condições climáticas, apesar delas terem as adversidades em alguns pontos, ela traz ainda um cenário favorável para o desenvolvimento dos campos de soja, dos campos de milho. Então, do lado dos fundamentos, temos essa condição da safra 24-25 se desenvolvendo, ao passo em que o programa de exportação nos Estados Unidos continua bastante lento. As processadoras chinesas privadas de soja ainda tem dado preferência à soja brasileira, a demanda pela soja americana é contida, é lenta, isso faz inclusive com que os preços mantenham essa pressão ainda vívida em Chicago, e por isso que a gente vê esse mercado ainda trabalhando ali, tem um breve fôlego, mas volta a recuar,
por essa combinação de fatores que ainda pesa sobre as cotações. Agora são 8 horas e 37 minutos pelo horário oficial de Brasília e a gente vai continuar as nossas informações, mas agora checando as informações que chegam ao Notícias Agrícolas, trazendo ali as realidades do Brasil que produz. E claro que é importante você também trazer a sua participação, faça vídeos, mande para nós pelo WhatsApp, é muito simples, 19 99767 0241, repetindo 19 99767 0241, e a gente vai acompanhar alguns desses relatos agora. Pessoal, olha como é que tá o sorguinho deitado aí. Aqui, ó, uma coiana rapando. Positivo. A situação aqui tá devagarzinho, 3 km por hora. Bem devagarzinho pra ver se cata. É isso aí, ó. Não tá bom não, vamos que vamos. Tchau, obrigado. Galera, tá um bilhete daqui um dia. Aqui, ó.
Não deixe de mandar o seu relato, é importante que essas informações colhidas em loco cheguem para nós e a gente possa alcançar, ampliar o alcance dessas informações, tá? É muito, muito importante que você continue mandando esses vídeos. A gente está vendo, por exemplo, os relatos chegando das invasões a propriedades por indígenas, por exemplo, na região de Guaíra, no Paraná, Terra Roxa, no Paraná, Carapó, no Mato Grosso do Sul. É assim que a gente consegue noticiar com o máximo de fidelidade aquilo que está acontecendo no interior desse Brasil de proporções continentais. 8 horas e 42 minutos pelo horário oficial de Brasília. A gente agora vai falar sobre o mercado da soja, mas de forma mais detalhada. Na Bolsa de Chicago, os preços continuam recuando de forma considerável. Essa semana tem sido uma semana negativa para os preços. Como é que o mercado brasileiro está reagindo a tudo isso? Pauta para a gente tratar agora no nosso quadro de entrevistas aqui no Bom Dia Agronegócio. Quinta-feira, senhoras e senhores, quinta-feira é dia de Quinta com a Pátria, aqui no Bom Dia Agronegócio, dia em que recebemos Matheus Pereira, diretor da Pátria. Meu amigo, bom dia, seja bem-vindo, é sempre um grande prazer recebê-lo aqui no nosso Bom Dia Agronegócio. Dali, Carla, a todos que estão nos assistindo, um prazerão estar aqui mais uma vez com todos vocês. Mercado não tá tão animador, né? Aquele risinho, ó, aquela risada amarela no começo da manhã, mas bora lá, desafio, mercado desafiador, não é o que vai fazendo a gente parar, né, Carla? É verdade. Matheus, antes da gente entender essa pressão em Chicago, que está bastante clara e evidente, como é que tem sido essa semana para o mercado brasileiro? Aí depois a gente entende por que Chicago está caindo, mas essa queda em Chicago, como é que ela chega para o produtor brasileiro? O que isso significa para o nosso mercado nesse momento? Carla, esfriaram os negócios, tá? A liquidez do mercado da soja disponível futura 25 praticamente foi a zero aí nos últimos 5 dias, né? Tivemos sim um mercado bem mais lento do que o normal, em especial por conta de um Chicago sob pressão, um dólar também que já recuou dentre as máximas observadas há 2 semanas atrás. Então, no atual momento, é um mercado brasileiro que recebe realmente com muita apatia, um mercado que paralisa mais uma vez, um mercado que está atrasado em volume de venda não só da soja 24 ainda disponível, mas também da soja 25, tá? Futura a ser comercializada no país. Então, volumes de venda abaixo da média que levantam mais uma bandeira ao mercado, que podem ser tidos ali como um outro fator de pressão lá na frente. Então, essa semana, uma semana bem negativa. Média Brasil perdeu cerca de R$ 3 a saca. Média Brasil, teve regiões que perderam mais do que isso, cara. Então, temos ainda o mercado agora, né, sobre essa tendência sazonal de pressão aqui no país. Matheus, nesse movimento, como é que tem sido o entendimento do produtor diante disso? Ele sabe, portanto, que ele tem uma pressão inevitável e que é um momento de média de até R$ 3 por saca a menos. Ele se retrair nesse momento, segurar suas vendas, é uma posição acertada ou ele vai aproveitando aos poucos com medo de que os preços cedam um pouco mais agressivamente lá adiante? Carlos, isso depende muito da necessidade de caixa, tá? Isso aí, infelizmente, não tem uma receita de bolo para todos os modelos produtivos do nosso país, né? Até costumo dizer, o meu vizinho de cerca aqui na atividade rural dentro do estado de Goiás tem uma realidade financeira diferente da minha, tá? Então, tentando contextualizar, talvez deixar mais genérico a informação, né? Deixar talvez um pouco mais filtrável, assim, para quem está nos escutando, aqueles que têm compromissos financeiros, né, caixa a ser levantado, conta para ser paga, boleto para ser honrado nos próximos 30, 45 dias, não compensa realmente a segurado da soja por agora. Tá? A gente vai chegar no mês de agosto, um mês que ainda tem, mais uma vez, como o 30 do 3, o 30 do 4, o 30 do 5, né? Encerramentos de prazo safras ali, agora a gente tem encerramentos de prazo de segunda safra, né? E vale lembrar que a área total de milho segunda safra no Brasil foi reduzida, indiscutivelmente. Então, temos ali muitos compromissos, né, ainda da cultura da soja, que seriam honrados com a venda do mercado de milho, que será retido nova venda, que vai ser, enfim, vai forçar talvez mais um movimento, né, de liquidação de soja disponível 24, agora nesses próximos 30, 45 dias,
E aguardar para fazer venda é jogar junto com a manada. É entrar no cardume de peixe e ficar susceptível, né, a algum ataque mais agressivo da parte compradora por agora. Tá? Então, sendo bem, tentando generalizar a realidade de todos, né, aqueles que têm compromissos ali para final do mês de agosto, infelizmente, não tem mais, né, o que ficar aguardando. Não existe salvaguarda por agora que mude a estrutura fundamental do mercado. Agora, Matheus, o nosso pilar central de suporte nesse momento tem sido os prêmios aqui para a formação de preços no Brasil? Com toda certeza, Carla, muitas das pessoas ali que ficavam alegando também, né, que os prêmios só derreteriam no mercado safra 2024. Já estamos com setembro pegando agora, ó, atualizado agora de manhã pela Lohane Silva, nossa analista de mercado físico aqui da Pátria. Temos agosto a 50 pontos positivo, temos um setembro a 123 pontos positivos de prêmios, meus amigos. 123 recorde para a safra 2024. Vale lembrar que soja disponível, né, soja spot 2024 chegou a ser precificada a menos 100 na safra 24, tá? Então a Sim. gente tem ali um rally, né, uma alta já de 223 pontos, que somente por prêmios, né, estamos falando aí de uma base de sustentação de R$ 25 por saca mais ou menos, que cria, né, essa recuperação de prêmios, né, nas ofertas spot, né, que é a oferta disponível, assim dizendo. Tá, então, prêmios aí criando sim essa sustentação e equilibrando um pouco mais do mercado aqui interno no Brasil. Matheus, o que que motiva essa movimentação positiva dos prêmios? É justamente essa demanda que ainda está bastante concentrada aqui pela soja brasileira? Toda certeza, Carla, estamos batendo recordes de compromisso de exportação, mesmo com o Brasil tendo uma oferta menor, né, de produtos a ser exportado agora em 2024, temos uma demanda um pouco, ligeiramente mais agressiva do que foi observado no ano passado, quando o Brasil colocou, né, ao fim do ano comercial 2023, colocamos quase 102 milhões de toneladas. Tá? Neste atual ciclo safra, estamos no atual momento, Carla, com 1,8% a mais de soja compromissada para exportação. Tá? Tô abrindo aqui para me pegar o valor exato, mas é 1,8% a mais de soja compromissada para exportação quando comparado a este mesmo período do ano passado. A Pátria enxerga, né, Carla, que a partir de agora as exportações do Brasil, né, percam ritmo não por falta de demanda, mas sim por falta de oferta. Já temos aí 79,03 milhões de toneladas de soja compromissada para exportação, 1,8% a mais do que o ano passado, 20,4% a mais do que a média dos últimos 5 anos. Tá? Não acreditamos que conseguiríamos bater, né, o recorde de exportação de soja do ano passado, 102, porque não tem produto. Tá? Não é porque não existe demanda. Cuidado, muito cuidado que vem sendo levantado de agora em diante, dizer que o Brasil perde exportação por falta de demanda. Cuidado, é sempre a mesma ladainha. A ladainha que a gente escuta todos os anos de quem não consegue aprofundar o mercado com tanta tecnicidade, né, com tanta base fundamental, é dizer que a gente perde exportação por falta de demanda. Não é. Tá? A China não para de consumir. A China bateu recorde de importação agora no mês de junho, em relação ao ano passado, 10% a mais de soja importada pela China, né, do que quando comparado ao mesmo mês do ano passado. O que vamos perder ritmo agora de exportação porque não tem um produto suficiente. Se chegarmos a colocar próximo, vou nem dizer 102 acima, mas próximo dos 100 milhões de toneladas de soja para fora do país em 2024, não sobra soja nem para óleo vegetal aqui dentro do nosso país. Não temos soja suficiente para abarcar, né, uma demanda que seria equiparável ao ano passado. Então a gente vai perder ritmo por agora, por falta de produto, o que vai incentivar realmente a elevação mais abrupta dos prêmios de exportação. Só que na via oposta, né, temos aí a base fundamental dos preços em Chicago, justificando queda. E vai estar aí, né, o grande jogo de cintura aqui para a Pátria e todos os nossos clientes, né, para a gente entender realmente quanto vai ser essa inversão, né, como pode afundar o Chicago para prejudicar a recuperação dos preços físicos, né, por prêmios de exportação. Tá aí a grande chave da questão desse segundo semestre.
Matheus, vamos repetir esse número, portanto, das importações chinesas acumuladas nesse primeiro semestre de 2024 para entender como é que vai ser o segundo semestre e onde é que a China vai continuar comprando a sua soja? Olha, Carlos, o volume total da soja importada pela China durante o mês de junho cresceu 10,7% em relação ao ano passado. Fechamos o mês de junho com 11,11 milhões de toneladas de soja importada pela China. Tá? O Certo. total semestral, ele está, no momento, para a gente falar números exatos, o total semestral chinês de soja está em 48,5 milhões de toneladas importadas em 2024, que é o equivalente ao mesmo período a 5,4% a mais do que o mesmo período do ano passado. Certo. Então, é mais soja sendo importada pela China, discutivelmente. O Brasil continua sendo o principal fornecedor desse produto em direção à gigante asiática. E cuidado com a ladainha, viu? Quem está escutando aí, quem fica nos assistindo, quem nos acompanha a Pátria, quem é cliente Pátria, entende muito bem a diferença, né, do que é ladainha no mercado e o que é realidade. A China não desacelera consumo por agora, por desaceleração de demanda, mas sim por conta da escassez do produto disponível aqui nas Américas. Bom, então ela está ainda concentrada aqui, mas pode, portanto, no segundo semestre, olhar um pouco para a soja americana em função dessa falta de oferta, né, o suficiente. Inclusive, eu recebi essa pergunta no Instagram. Até quando a gente consegue abastecer a China? A gente tem volume para continuar abastecendo os chineses aí nos próximos meses? Então, a gente tem um volume restrito, via prêmio de exportação, a gente pode ver essa compensação. Agora, eu te pergunto, Matheus, se a China olhar para a soja americana por necessidade, pela falta de produto aqui no Brasil, isso pode ser um respiro para Chicago ou mesmo que seja, vai ser um respiro limitado? Olha, o Respira ele vem mais por quando os prêmios tá, regionais, o Chicago ele sofre de uma pressão, ah, enfim, ele tem esse peso, né? O mercado internacional, o mercado mundial da soja entende que a demanda não é problema. Apesar de que aqui no Brasil, né, essa falta de credenciamento das pessoas acabam alegando que a demanda chinesa está mais fraca. No planeta como um todo, todas as consultorias que se prezam, né, entendem que China não desacelera a demanda esse ano e nem deve desacelerar o ano que vem. O crescimento de demanda é um fator unânime, né, ao mercado internacional. O grande problema do mercado hoje é o crescimento elevado da oferta. Este é o ponto maior de pressão ao mercado internacional que respinga sobre Chicago. Tá? O salto de oferta para a safra 24 e 25 ele está muito maior, enfim, é o passo maior do que a perna. A gente tem o pulo, talvez, né, da safra 24 e 25, que começa agora com a safra norte-americana, que está em processo de desenvolvimento por agora. Norte-americanos agora estão produzindo já a safra 24 e 25, tá? Que inicia o processo de colheita finalzinho de agosto, em alguns talhões do sul do Mississippi, percorre o mês de setembro, outubro, adentra até o mês de novembro em algumas regiões. Essa safra é safra 24 e 25. Então, esse quadro de oferta e demanda para 24 e 25 ele não tem problemas de demanda. O grande problema é a oferta, tá? Que pode crescer e criar um inchaço de estoques, né? O que eu faço, mostro muito nas minhas palestras, né? Estive palestrando ontem em Roraima, lá do lado da Guiana Inglesa, mostrando realmente para produtores regionais de Roraima, né? Um grande abraço a todos, a Faer Senar, por ter dado essa oportunidade de me contratar e estar por lá, mas o que eu mostro é realmente que a oferta total ela tem um salto, né, que pode justificar um inchaço de estoques, né, para aí sim os maiores estoques da história da soja do planeta. Tá? Então, esse salto de estoques é o que tem realmente criado esse peso ao mercado. Não é falta de demanda, sabe? Não é China desacelerando o consumo. Para cada ladainha, turma. Vamos olhar para realmente o que importa, que é o mercado precificando a oferta, que tem sim um potencial de um grande salto para 24, 25. E isso a gente vai olhar primeiramente, portanto, para essa nova safra americana e o impacto disso na safra global, na oferta global de soja que nós teremos nessa próxima temporada, Matheus. Esse é o caminho que o mercado vai fazer, que, portanto, é o caminho da nossa atenção também, é o caminho que a nossa atenção também tem que fazer. Exatamente, Carla. A
A gente tem que distinguir um pouco agora, né, dessas tendências do mercado disponível. Como eu disse, próximos 45 dias, 50 dias é o mercado sob pressão diante de um volume de necessidade de venda da base produtiva. Segundo semestre, a gente enxerga ainda um mercado otimista na soja, dentro do Brasil, tá? Otimista por escassez de produto, elevação de prêmios em potencial, tá? Os prêmios serão aí a grande salvaguarda, o grande fator de sustentação ao mercado brasileiro, assim como o dólar. Tá? O que pesa nessa equação, essa tríplice, esse pilar de três pontas, né, esse tripé ao mercado, que é formado Chicago, prêmios e dólar, o que pesa realmente é a depreciação de um Chicago, que ele vem sendo empilhado já para uma safra 25, diante de uma reconstrução aí de uma oferta muito agressiva. Então, safra disponível, sim, possui capacidade de novas altas segundo semestre, safra 25, muito cuidado mesmo, que o salto total de produção ele pode ser maior do que a gente consegue engolir no ano comercial total no planeta de soja. Agora, Matheus, quando a gente olha para a safra 24 e 25 do Brasil, o que eu tenho ouvido de alguns outros analistas e consultores de mercado é que, embora muito apertadas, ainda as margens aparecem para a safra 24 e 25 de soja do Brasil, e mais do que isso, são margens positivas, principalmente para quem já fez a aquisição dos seus insumos para a próxima temporada. Como é que você está avaliando essas margens? Como é que você está avaliando essa condição da aquisição dos insumos, das relações de troca e os saldos, né, que o produtor vai conseguir garantir nessa próxima safra quando a gente olha para o Brasil? Carla, eu entendo talvez consultores que são focados mais em micro-regiões, né, ou talvez em algum estado, dizer que realmente existem margens, né, mais saudáveis ali para a safra 24 e 25, em especial estados, né, que têm um ágio logístico que permite, né, realmente um custo, né, uma formação de custo mais barato, logística mais barata, assim como o repasse aos preços da soja também um pouco mais satisfatórios, né? Agora, generalizar essa conta a nível Brasil, ela se torna impossível, Sim. tá? Como eu disse, eu estava ontem em Roraima, eu estava na Guiana Inglesa ontem pela manhã, cheguei ontem à noite aqui em Goiânia, estou aqui hoje pela manhã conversando ao vivo com todos vocês. E a Roraima hoje é um estado que vive, né, de problemas logísticos, que dificulta realmente a formação de custo, dificulta a formação de receita. A mesma coisa observada dentro do estado da Rondônia. A mesma coisa observada no noroeste, né, noroeste do estado do Mato Grosso. A mesma coisa observada em partes do Tocantins, partes do sul do Pará, partes do Maranhão, tá, partes de Goiás. Então, generalizar e dizer que a margem está saudável para todos os sistemas produtivos no nosso país, eu diria que não. Tá? Existem sim casos, Carla, que a margem está apertada, que os custos estão de maneira exagerada, talvez aqueles que não se prepararam, né, como grande parte da clientela pátria, e fizeram boas aquisições de KCl, fosfatados, recomendados aí por nós, né, aos nossos clientes aí cerca de 120, 90 dias atrás, Sim. depende do produto, né. Hoje, comprar insumos para a safra 25, com soja já sob pressão e com uma recuperação de preços, né, em especial dos principais fertilizantes distribuídos à soja, existem sim alguns sistemas produtivos que não vai fechar conta, cara, infelizmente. Então não existe uma maneira genérica da gente tratar, né, as margens ao produtor. Eu entendo, tá, que talvez alguns consultores, analistas que ficam focados em algumas regiões, né, enxergam sim margem de lucro, como existem. Tá? Se a gente tratar hoje da BR-163 Sul, juntamente com BR-153 Sul também, que dentro do estado de Goiás, né, juntamente com algumas partes de São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, são regiões que sim, conseguem ter realmente almejar, talvez a conta no Sim. verde para 25, olhando por agora. Mas existem hoje casos dentro do próprio Paraná que não fecham a conta devido a um deságio logístico de venda. Tá? É uma região boa para fazer aquisição, porém ruim para fazer venda, assim como partes também do Tocantins, partes do Pará, partes do Mato Grosso, Rondônia, Roraima. Então são regiões ali distintas, né, de realidade logística que infelizmente a margem está apertada para o Safra 25. Eu te fiz essa pergunta justamente para que a nossa audiência possa entender essa condição da perspectiva, né, Matheus? Ontem, quando a gente trouxe essa notícia, olhando ali para o Cerrado em especial, mas claro, respeitando essas regionalidades, teve até uma das pessoas que comentou
lá no Instagram, né? Ah, isso é fake news. Eu digo, olha, amigo, perspectiva é diferente de mentira. Então, como você acabou de colocar, né, Matheus, as margens, e elas não são as melhores que a gente já registrou. Elas serem positivas não quer dizer que elas são boas, né, Matheus? Nós já tivemos momentos muito melhores nesse mercado. Se a gente voltar ali em 2020, 2021, eram outras margens, eram também outros custos, mas era uma outra realidade de mercado. Eu entendo, portanto, que nós teremos uma diferença de perspectiva e de entendimento de margem bastante heterogênea nessa próxima temporada. E essa condição de pegar essa perspectiva e adotar na gestão e na estratégia do produtor vai ser fundamental. Você falou ontem bastante nas suas redes sociais sobre a sobrevivência do produtor na safra 24/25, né? Exatamente, Carla. A gente tem um Brasil, né? Só que dentro desse Brasil a gente tem dezenas de Brasis, assim dizendo, Exato. né? Que quando a gente traz, quando trazemos, né, essa percepção de o Brasil como um todo está tendo margem de lucro positiva, como eu disse, Sim, para algumas sim, regiões, com toda certeza, assim, não tem o que se discutir, né? Mas para alguns sistemas produtivos, né, que ainda postergaram as compras por falta de crédito, a gente tem que sim, levar isso em consideração. Não são todos os produtores no Brasil capitalizados para fazer compras à vista, para ter dinheiro em caixa, para fazer aquisição. Infelizmente, tem algumas regiões que já sofrem com intempéries climáticas há 4 anos consecutivos. A região sul do Brasil são 4 safras consecutivas tomando na cabeça. Foram 3 de temperaturas elevadas e falta de chuvas, uma agora de excesso, e que são produtores que não conseguem se capitalizar com 4 safras consecutivas. São 4 sistemas produtivos consecutivos, 4 ciclos, sem conseguir fazer aglutinação de capital, sem fazer acúmulo de capital. Então, são produtores que dependem mais do crédito esse ano, e o crédito demorou para sair, para fazer as novas compras, não conseguiram nem por recomendação. Matheus, está no bom momento de comprar com a CL a 120 de atrás? Estava excelente. Agora, todos conseguiram fazer aquisição? Não, nem todo mundo tinha dinheiro no bolso, nem exato. todo mundo tinha proposta em mês, nem todo mundo tinha uma distribuição local que permitia fazer realmente o repasse, ou talvez a trava do insumo para pagamento 2020, 2025, prazo safra 25. Então, existem sim vários casos, dezenas. Eu diria que nem a maioria do Brasil, talvez hoje, consegue realmente almejar uma margem saudável. Talvez uma margem sino positiva, eu diria a maioria do Exatamente. Brasil, mas existem grandes casos ainda que, por todas essas características, né, particulares de crédito, de regionalismo, de logística, são regiões que não conseguem realmente almejar realmente sobrar dinheiro no bolso para 25. Não, sem dúvida, é a sua, claro, como sempre, perfeita a sua colocação, trazendo essa diversidade essa pluralidade que o Brasil precisa, precisa não, tem, e precisa ser absorvida quando a gente vai trazer qualquer análise. Se a gente pudesse falar diretamente com cada produtor de soja, seria o melhor dos mundos, né, Matheus? Entender o seu fluxo de caixa, quanto ele arrenda, quanto ele produz na terra dele, seria o melhor dos mundos poder fazer essa consultoria personalizada, né? Exatamente, é o que nós fazemos aqui dentro da pátria, né, Carla? Exato. Realmente não é trazer só de maneira genérica, né, informação, não só análise, né, mas também de trazer ela com mais profundidade ao sistema produtivo adequado para ti, né? Eu, antes de vestir essa camiseta de pátria, né, de analista de mercado, que já completa 10 anos, completou 10 anos agora em maio, antes disso, sou produtor rural com a família, e eu entendo, como eu já disse, né, o meu sistema produtivo aqui no interior do Goiás, ele é diferente do meu vizinho de cerca. Quem dirá de um vizinho que está, talvez um produtor rural que está a 2, 3 mil quilômetros de distância de mim. Então, realmente, a gente tem que entender a colocação, a capacidade de uso financeiro, capacidade de caixa, capacidade de Sim. locação de recursos. A gente tem que entender a logística. Existem regiões, se espantem ou não quem está escutando, né? Mas existem regiões que têm janelas de comercialização. Sim. Você não consegue bater na porta de uma revenda, de uma trade, de uma distribuidora de insumos, qualquer hora do ano, a qualquer dia do ano, para fazer a formulação de preço. E por que Confere. isso acontece? Porque existe logística de entrega e de recebimento. São regiões que são dependentes de rios, né, que em partes do ano eles secam, elevam o preço de barcaças, né, elevam o preço da distribuição, não conseguem fazer formulação de preço sem ter realmente a logística fechada. Então tem janelas, né? O regionalismo do Brasil ele é muito plural, como você disse, né, Carla? Não Sim. existe maneira genérica de tratar o Brasil como um todo. A gente vai caminhando,
com a informação, porém o que a Pátria faz é entender o seu sistema produtivo e trazer realmente recomendação para ti. Então, O realmente que é algo complexo, que aqui dentro da Pátria eu tenho 30 pessoas trabalhando só por conta disso. o que é fundamental e o que traz esse diferencial de vocês. Inclusive, o Dirceu Bertolio diz: sempre ótimas as colocações do Matheus Pereira. Eu concordo, viu, Dirceu? E ó, o Jonathan te pergunta o seguinte, Matheus: se temos uma demanda forte e ausência de oferta, nosso mercado interno não compete pelo grão, por quê? O produto está na mão das cooperativas. Sempre a gente tem também nesses períodos, principalmente de intersafra, né, Matheus, esse questionamento de se o mercado interno e o mercado externo vão competir pela soja que fica mais escassa nesse momento, né? Olha, muito boa pergunta, muito boa colocação, viu, Jonathan? E o mercado interno brasileiro ele compete sim, tá? Só que ele tem uma competição sazonal. O mercado interno consumidor de soja no Brasil, né, ele tende a entrar no mercado no segundo semestre. Tá? O primeiro semestre ele é sempre dominado por exportação, isso já acontece há mais de 10 anos, 15, 20 anos. Tá? Desde que soja é soja, a gente só teve essa evolução de oferta porque iniciou, né, essa demanda muito agressiva por exportação. Se não fossem as exportações de soja, não teríamos esses 140 milhões de toneladas produzidas de soja, esses 40 milhões de hectares sendo semeados com soja no nosso país. Tá? Então, a gente só tem a soja hoje no Brasil por conta da exportação. E a exportação é o mercado que domina o primeiro semestre. O segundo semestre, sim, Jonathan, é quando a gente passa por essa sazonalidade da indústria, né, está um pouco mais competitiva ao produto brasileiro, né, realmente criando o que a gente chama de prêmios de retenção. A gente vai ter o prêmio de exportação, que hoje é 123 pontos positivos, maior patamar de 2024. A gente começa a ter agora prêmios regionais, né, que são indústrias locais que começam a pagar mais pela retenção do produto. E isso acontece, Jonathan, em especial onde tem uma região mais industrializada, como é o caso da BR-163 Sul, dentro do Mato Grosso, como é o caso aqui do estado de Goiás, região sul-sudeste, como é o caso do Paraná, perdão, como é o caso de Santa Catarina. Então, a indústria ela vai estar um pouco mais presente agora no segundo semestre, que é uma tendência sazonal. Tosse primeiro tudo. Me Fica, toma engasguei, me uma engasguei. água. Toma uma água, você tá em casa. Tô Matheus? bem agora, tô bem Ah, agora. então tá bom. Fica à vontade. Mas eu tinha concluído já, assim, cara, que Ótimo. a sazonalidade da indústria agora, ela tende a ser mais aquecida agora no segundo semestre. Então a gente vai ficar de olho nisso também. A Ana Cláudia Nascimento faz uma pergunta. Eu não entendi exatamente assim, mas eu acho que você vai conseguir responder ela melhor. Ela diz assim, ó, Ana Cláudia Nascimento, por que não temos tradings brasileiras, inclusive de cooperativas? A gente até tem, né, Matheus? Tradings brasileiras de cooperativas, como é que é? Ela diz assim, ó, por que não temos tradings brasileiras, inclusive de cooperativas? Nós já temos isso aqui no Ah, Brasil, né? temos a Margem, né? Uma das maiores trends do planeta Exato. hoje, né? Um processo de evolução. Temos que lembrar que a Margem, perto da tradição de Cargill, perto da tradição de Luiz Dreyfus, ADM, né? Que são empresas ali quase centenárias, né? A Margem ainda tem um histórico novo, recente, mas está crescendo, né? Em especial nessas regiões de expansão agrícola, né? Onde as tradicionais não estão e que essa trading brasileira, né? 100% DNA brasileiro, vem crescendo. Existe sim tradings brasileiras, como outras menores também, né? Ainda de pouca relevância, só que pode ganhar mais expressão aí no longo prazo. Matheus, o Antônio Carlos, ele pergunta assim, ó, e o Basis, como entra nessa conta de precificação da soja? A gente tem falado bastante hoje na nossa conversa, desde o início dela, sobre justamente os Bases, ou esses prêmios, né, que estão ali em patamares importantes, justamente refletindo uma sustentação, um suporte importante para a formação dos nossos preços. Então, ele entra como justamente um diferencial quando a demanda pelo nosso produto está mais intensa ou um pouco mais contida, não é isso? Exatamente. O basis ele é o fator que mais pesa na formação de base interno, né? É a logística, tá? A distribuição no país. Esses incrementos, em especial no diesel, né? A nossa cadeia, a nossa malha de distribuição, ela é totalmente dependente da rodovia, tá? De caminhões. Infelizmente, a gente não tem essa competição logística como
os nossos principais concorrentes, né, em Estados Unidos, assim dizendo, que, enfim, tem um modal muito mais distribuído, um modal menos engasgado que o nosso país, que é um modal que vai desde vias fluviais, ferroviárias e rodoviárias. O Brasil ele é dependente 100% de rodovias ainda, e o maior peso na formação de custo dessa distribuição via rodoviária, né, via caminhões, é o combustível, mão de obra. Então, realmente, o base ele é um fator complicador, tá? Porque a gente vê realmente uma interferência governamental muito pesada em relação à precificação de combustíveis. Tivemos reajustes aí que dificultaram realmente o repasse de bases. O base também ele é influenciável por políticas de Estado e políticas federais de retenção de produto, como é o caso do Mato Grosso com FETAB 1, FETAB 2. Acaba que isso, na precificação da competitividade de base, né, ele tem que ser levado em consideração. Temos aqui dentro do estado do Goiás o Fundeinfra também, que leva em consideração do regionalismo, né, a logística regional, para ter faturamento dentro do estado ou fora do estado. Então, o basis, infelizmente, é um fator que no Brasil ele está longe de ser realmente um ponto favorável. Ele sempre realmente desfavorece, né, o interno do Brasil por esse desastre logístico imenso que a gente vivemos por aqui. Bom, Matheus, eu vou fazer o seguinte, eu já vou combinar contigo para a semana que vem, a gente fala mais então sobre essa questão logística, você que está indo literalmente de norte a sul do país, né, esteve em Roraima, outro dia já estava também ali no sul do país, então assim, você que está visitando todos esses locais vai poder contar um pouco para nós de como é que a gente perde principalmente ainda mais competitividade, porque já somos extremamente competitivos. Se tivéssemos uma logística eficiente, então nem se fala, o Brasil já estava estourado, mais do que já está. E vamos falar mais também sobre milho, pode ser? Tem gente aqui pedindo, Combinado, mas combinado. o nosso tempo está um pouquinho ajustado, então vamos falar sobre milho também, milho e logística, além, claro, da nossa soja, que não pode faltar nas quintas com a pátria, aqui no Bom Dia Agronegócio. Fechado assim? Combinado, cara. Semana que vem a gente fala mais sobre logística, milho. Realmente, esse ano eu já visitei mais de 11 estados no país, tá? Visitando, fazendo palestras por todo o nosso Brasil e ainda tem muita carga de demanda para esse segundo semestre, graças a Deus, levar mais informação com credibilidade, né, com fundamentação técnica, né, a todo esse nosso Brasilzão. Um grande abraço a ti, minha amiga Carla, um grande abraço a todos que estão nos assistindo. Foi um prazer estar mais uma manhã com vocês aqui. Obrigada, Matheus. Para nós é que, né, o prazer é nosso receber você aqui toda quinta-feira, ou você ou algum outro fera do time da Pátria. A gente está aqui sempre de portas abertas, esperando vocês às quintas-feiras para nos dar esse cenário sempre muito completo. Boas viagens para você, bom trabalho, um abraço para você, para todo o time da Pátria. Até semana que vem, meu amigo. Até mais. Abraço, até logo, tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, senhoras e senhores, para finalizar, eu quero trazer aqui o comentário do Itamar Lipstein, que diz assim, ó, um dos principais motivos do produtor, dos principais produtor não ter fechado antes a soja, principalmente aproveitando melhores margens, é a relação de troca. Foi quem sempre fica dizendo que falta grão e o preço vai subir. Pois é, Itamar, o que o Matheus disse aqui, e eu reforço, o Brasil é continental, as proporções são enormes e a pluralidade de gestão, a pluralidade de condição logística, de custo de produção, ela também é muito grande. Então, quando nós trazemos aqui alguma informação que vai trazer essas médias ou essas regiões, elas são apenas um norte para o produtor entender como é que as coisas estão funcionando. Mas cada um vai conhecer a sua realidade, vai pegar as macroinformações e aplicar dentro das suas realidades. Assim, os resultados vão ser otimizados. E como o Matheus também pontuou, e a gente tem falado muito sobre isso aqui, apesar de a gente sinalizar, né, pelos analistas e consultores de mercado que há margens no horizonte, a gente não está falando de margens estrondosas, de margens muito positivas, de margens que são as melhores dos últimos tempos, não. O que nós estamos falando é que a corda que está apertada no pescoço do produtor pode soltar um pouquinho em algumas regiões. Isso precisa ser considerado. Então, o seu comentário é muito pertinente, porque é dessa forma que a gente vai entender principalmente como vocês precisam se informar. Então, continuem participando do Bom Dia Agronegócio, trazendo não só suas perguntas, mas os seus posicionamentos, que assim a gente consegue alinhar a pauta e dar informação assertiva para que vocês possam sempre tomar boas decisões, sendo sempre o porta-voz de si mesmos, que é o mote central
aqui do Notícias Agrícolas, sempre falando diretamente com o produtor rural. São 9 horas e 16 minutos pelo horário oficial de Brasília. Quero agradecer a todas as mensagens, perguntas, mensagens de bom dia que recebemos aqui ao longo da nossa edição dessa quinta-feira. Amanhã estamos de volta às 8 horas pelo horário de Brasília com a ilustre presença do professor doutor, sempre ministro, Roberto Rodrigues, para a gente entender como é que a gente fecha essa semana e que momento é esse para o produtor brasileiro, de soja, de café, de milho, de trigo, de boi. A gente quer saber em que cenário a gente encontra o agronegócio nesse momento aqui no Brasil. Então, doutor Roberto Rodrigues conosco amanhã aqui no Bom Dia Agronegócio para a gente fechar a semana com chave de ouro. A gente está te esperando e boa quinta-feira para você, bons negócios e até amanhã.